Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, pastora, seja bem-vinda, mulher, para o nosso momento devocional dessa semana. Bom dia, aqui é a Alessandra Machado, sou pastora e também sou formadora de líderes, pastores ativadas. Sejam muito bem-vindas à nossa semana de devocionais. Fizemos a devocional ontem, mas infelizmente o som não estava bom, o áudio não estava bom, e aí ficou difícil, para o público que estava ontem entender. Então vamos logo aí, por favor, me diga se você está me ouvindo bem. Quem está me ouvindo bem faz assim, acena aí. Quem está me ouvindo bem, escreva: o som tá bom, o áudio tá bom, tá tudo ok aí, pessoal? Bom dia, bom dia. Me ouvem bem? Só confirma para mim para que eu possa estar continuando. Alguém escreve aí que o som tá bom. A Rita Daniela tá dizendo ok. Aleluia, que coisa boa. Esse momento é um momento inspirativo, é um momento onde aqui a gente traz uma palavra devocional para pastoras, para mulheres, para você que está frente a frente todos os dias com o ministério e que precisa com certeza de um lugar de abastecimento, que precisa com certeza de uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento. E nós encontramos tudo isso aonde, gente? Na palavra de Deus. A nossa lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, disse o salmista Davi. Amém? Então essa semana toda, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui com a sessão da quinta-feira, tá? Que nós vamos fazer às 3h30 da tarde. Mas eu quero trazer hoje o tema, que é um tema que tem sido um princípio aprendido e vivido por mim durante esse tempo da minha liderança, durante esse tempo que eu trabalho pastoreando, não somente as ovelhas do rebanho que Jesus nos confiou, mas também pastoreando pastoras, formando líderes. E o nosso tema hoje, eu quero refletir e meditar com você sobre sermos pessoas ensináveis. Amém? Enquanto eu digo a referência e as outras pessoas estão chegando, mais uma vez, eu quero pedir que você envie aí, essa setinha do bem que eu chamo, essa live, para pelo menos mais aí umas 5 pastoras. Isso, vamos enviar aí para umas 5 pastoras, você que tem discípulas pastora, você que é pastora, ok? Então vamos lá, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 13, Mateus 13, a partir do versículo 10, Mateus 13, 10, que diz: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é conhecido, pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Pois ao que não tem, mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, queridas, quero compartilhar com você um princípio. Por que princípio, apóstola? Porque a nossa liderança precisa estar firmada em princípio. E aqui nós vemos Jesus praticando, exercendo um dos seus dons, que era o dom do ensino. Jesus era completo nos 5 ministérios, era pastor, era profeta, era apóstolo, era mestre, por isso era chamado de rabi, e era evangelista. Os 5 ministérios de Efésios 4:11 estavam em Jesus. E uma dessas características, ou um desses ministérios, era o ministério de ensino. E uma dessas características que Jesus exerceu no ministério de ensino foi exatamente ensinar a multidão. Ele chamava a multidão para perto de si e ensinava. E via que as multidões estavam famintas, muitas vezes, como ovelhas que não têm pastor. Você sabe disso, não sabe? Eu também sei, isso está escrito na palavra de Deus. Mas o que eu quero também te trazer, te chamar a atenção nessa manhã? Que além da multidão, Jesus ensinou um grupo de homens. Jesus ensinou aqueles que ele trouxe para perto de si.
ele ensinou os seus discípulos. Logo, quem é discípula de Jesus, e aqui nós já temos entendido que todas nós somos, mas eu sou pastora. Você é pastora, mas a marca de ser uma discípula não pode se apartar de você. E você vai entender por quê. Então aqui Jesus está trazendo um ensino para os discípulos. E o ensino é: seja ensinável. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ser uma pessoa ensinável é ser uma pessoa que tem fome e sede de ser ensinada. Uma pessoa ensinável, ela deseja estar perto de outro para aprender. E a primeira pessoa que nós temos que desejar estar perto para aprender é o Senhor Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Então o nosso ministério pastoral não vai poder de forma nenhuma fluir, não vai poder de forma nenhuma avançar, frutificar. E a nossa própria vida nunca vai poder ser parecida com a do nosso mestre Jesus se nós não nos assentarmos aos pés dele para sermos ensinadas. E aí, mulherada, pastora que está aqui, quero que você lembre comigo de duas mulheres. Vamos lá? Quem são elas? Marta e Maria. O que a gente aprende ali? Que uma tinha um coração totalmente ensinável, ao ponto de conseguir literalmente deixar aquilo que naquele momento não era prioridade. E ela sentou-se aos pés de Jesus. Qual é a prioridade de uma pessoa ensinável? Qual tem sido a sua prioridade? Se hoje você e eu, como pastoras, fôssemos nos dar uma nota de 0 a 10 do quanto nós somos ensináveis, que nota nós nos daríamos? Pensa sobre isso. Então Jesus está falando para aqueles discípulos que falava para a multidão por parábolas, mas com eles era dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Amadas, aqueles discípulos que andavam mais perto, que tinham intimidade, que estavam na posição de serem ensináveis, a eles foi dado conhecer mistérios do reino dos céus. Ser uma pessoa ensinável é conhecer mistérios do reino dos céus. É conhecer aquilo que está no coração de Deus. É ser, assim, uma discípula que está próximo do coração de Deus. Aqueles homens estavam mais próximos de Deus que eles podiam imaginar. Aqueles discípulos estavam mais próximos de Jesus que toda a multidão. Então, ser uma pastora ensinável é estar mais próxima de Jesus que você puder. E você sabe que a multidão vai chegar na igreja, a multidão vai chegar no culto. Amém? Quando eu falo multidão mesmo, são as pessoas que se reúnem ali. Eu não falo de simplesmente números, eu falo de toda a influência que você tem. E eu sei que aqui tem pastoras que são pastoras de milhares, de centenas, de dezenas. Mas o quanto você está tão próxima de Jesus que você possa realmente estar recebendo o ensino e levar para a multidão. Então vamos continuar? Então, bem-aventurada a pessoa que tem fome e sede. Quando Jesus usa as parábolas e o povo ali no meio das parábolas, ele está ensinando exatamente isso. Ele está ensinando exatamente como ter contato com a multidão e ensinar. Isso fala de um outro aspecto. Toda pessoa ensinável, ela pode ensinar, ok? Toda pessoa que tem um coração ensinável pode ensinar. O que isso significa? Que se eu não tenho um coração ensinável, eu não tenho autoridade para ensinar. Imagina pastoras e pastores que querem se colocar diante de pé do povo, se colocar de pé diante do povo, e não ensinar e não ser ensinável. Talvez esse é um dos maiores problemas do ministério pastoral. É que nós absorvemos o ensino errado, e muito desse ensino dentro dos seminários, né? Que quando a gente sai do seminário, se forma, pronto, agora você só vai ensinar. Acabou a vida de aprender. Mas não é assim em ambiente nenhum. Jesus está dizendo para os discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios, sabe por quê? Porque ele responde: ao que tem, mais será dado. Ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Está escrito aqui, queridas, na palavra. Então você quer ter para ensinar,
para a multidão, para os seus discípulos, para a sua família, para as pessoas, para as vidas que não conhecem a Deus. Sente aos pés do Senhor e seja ensinável. E também tenha pessoas que te ensinem. Nós precisamos ser alimentadas constantemente. Sabe, às vezes nos sentimos vazias, secas, não tendo o que ensinar. Chega o culto do domingo, né? Chega ali aquilo que você tem para fazer, a sua reunião de liderança, sua reunião com obreiros, com a sua equipe, independente do tema, o nome que você dê, e nos sentimos vazias e secas. Por quê? Porque não estamos sentando aos pés dele, não somos pessoas ensináveis. Temos muita rapidez para ensinar e pouca para aprender. Lembrando que a palavra de Deus nos chama para a responsabilidade. Tiago diz, meus amados irmãos, não sejam muitos de vós mestres, porque sobre o mestre vai cair um juízo maior. É o que Jesus está dizendo aqui em Mateus 13, preste atenção, em Mateus 13 ele está dizendo, pois ao que tem mais será dado, e também terá em abundância. Então, quando você se coloca para ser uma pastora ensinável que ensina, você vai ter a abundância para ensinar. Você vai receber mais e vai transbordar mais. Porque eu preciso ser uma pessoa ensinável, apóstola? Porque recebendo, você vai ter para dar. De que você tem recebido? Você tem parado para receber? Você tem sentado para aprender? Quais são as vantagens que você poderia destacar em ser uma pessoa ensinável? Em estar em treinamentos, em estar em capacitações, em estar em processos de formação que vão estar fortalecendo você mais e mais na sua liderança. Queridas, outra coisa muito importante. Toda pessoa que é ensinável, ela derrama em outro, porque ela recebe e porque ela recebe, ela quer dar. A vida pastoral tem que ter a marca de receber, principalmente receber do alto, mas dar, entregar, não reter aquilo que temos recebido. Que o nosso coração queime em ser um coração ensinável. Que nós, como pastoras, desejemos aprender, ter sede. Em Provérbios diz, bem-aventurado o homem que busca conhecimento. Bem-aventurado o homem que busca conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento do alto, é o conhecimento do nosso mestre, é o conhecimento do céu. Toda aprendizagem implica em erros. Os discípulos de Jesus tinham o mestre dos mestres, sim ou não? Eles estavam ali numa escola de discipulado. Eles estavam ali sendo ensináveis. E eu gosto desse nome, da escola de discipulado de Jesus. A escola de treinamento de Jesus. Só que, queridas, ser uma pessoa ensinável é uma pessoa que também aprende ou passa por erros. Eu sei que muitas vezes a gente usa, aquela expressão, não precisamos aprender errando, mas o erro faz parte e vai fazer parte em algum momento do processo de aprendizagem, ok? Vamos olhar mais uma vez para Jesus, para os discípulos dele. Jesus tinha multidão, Jesus tinha da multidão os 70, dos 70 tinha os 12 e dos 12 ainda tinha 3 mais íntimos. E quando Jesus envia aqueles homens, seleciona aqueles homens, Jesus começa a ensinar. Mas depois de ensinar, o que Jesus também começa a fazer? Treinar. Mostrar para eles como ele fazia e depois ele começava a fazer, sabe o que? Ele começava a enviar aqueles homens para que aquilo que ele via, aquilo que os discípulos o viam fazendo, ele pudesse fazer. É o exemplo. A pessoa ensinável, ela ensina pelo exemplo. Na escola de discipulado de Jesus, o maior ensino era a vida, era o exemplo. E como eu falei, não existe processo de ensino, processo de aprendizagem sem erro. E certa vez os discípulos saíram com uma missão. A missão de expulsar demônios. E eles voltaram dizendo, mestre, o demônio não se submeteu, o demônio não saiu, o que foi que aconteceu? Nós usamos o teu nome. E aí, gente, não aconteceu, erraram, falharam. E Jesus, então, deixa um ensino. E Jesus diz, esta casta não se expele, a não ser por meio de jejum e oração.
Ué, apóstola, por que então Jesus não falou antes para eles? Processos, queridos. Então, ter um coração ensinável é suportar os processos, aprender com os erros, ressignificar, como se fala tanto hoje, e principalmente, voltar para os pés do Mestre e perguntar como deve ser feito. Como deve ser feito. A pessoa que tem o pastor, a pastora, aqui eu me dirijo a você, pastora, que tem um coração ensinável, você volta aos pés do Mestre para perguntar, para aprender. E se você tem mentores, que eu acredito que deva ter, porque ninguém pode andar sozinho. Você vai aos pés dos seus mentores e você conversa e você pede orientação. Então, olha só, preste atenção. O erro, ele não digamos assim, de todo maléfico. Porque o poder, a glória de Deus vai se aperfeiçoar através de um coração ensinável, amém? Um coração ensinável. E para encerrar, pessoas ensináveis, elas buscam ambientes e culturas de ensino. A nossa equipe, as pessoas que trabalham conosco, nossos discípulos, as ovelhas, os membros, enfim, como você chama, precisam estar mergulhados em uma cultura, em um ambiente de discipulado, ok? Nós precisamos gerar isso. A própria pastora precisa estar inserida em um ambiente de ensino, que tenha uma cultura de ensino e de aprendizagem, certo? De capacitação, sempre aprendendo, sempre avançando, sempre se auto-percebendo. E isso precisa acontecer em espaços que tenham avaliação, treinamento, espaços aonde o amor, coração ensinável e aquele que ensina tem amor para suportar e ensinar. E a pergunta mais uma vez é: como temos sido? Temos sido pessoas ensináveis? Se você hoje, pastora, desse uma nota para você mesmo, que nota seria? Você é uma pessoa ensinável? Como você pretende crescer na habilidade de ser ensinável? Como você pretende de hoje para frente, após essa devocional, ser uma pessoa ensinável? Que ações, que atitudes, em que momentos, em que espaços você diz: eu preciso ser uma pessoa ensinável, eu preciso realmente ter um coração aberto? Talvez aqui eu estou diante de pastoras que têm caminhado sozinha, que andam sozinha, não ouvem ninguém, não tomam conselhos, não buscam aprendizagem, não buscam capacitação, não buscam treinamento. Pense sobre isso, porque Jesus falou lá em Mateus 13, vou ler mais uma vez o versículo: pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quando nós temos um coração ensinável, mais e mais nos será dado. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te dê esse coração ensinável, que o Senhor nos ensine a ser pessoas ensináveis, amém? E que nós tenhamos um ambiente nas nossas igrejas, no nosso ministério, de pessoas com um coração ensinável. Eu quero orar com você nessa manhã. No final dessa devocional, eu quero que você feche os seus olhos. Ouça Deus por um minuto. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa-nos, Pai, se não temos tido um coração ensinável. Perdoa-nos, Deus, se nós temos tido muita pressa para ensinar e nenhuma velocidade para aprender. Senhor, nos ajuda como pastores. Senhor, a nos abastecer de Ti, nosso coração com a Tua palavra. Aprender do Senhor como filhas amadas, sentando aos Teus pés, para que aquilo que nós temos, como diz a Tua palavra, nós possamos dar, e quanto mais tivermos, mais vamos receber. Não nos deixa, Senhor Deus, ser pessoas que recebem, mas que não transbordam, porque a Tua palavra diz que fazendo assim, até aquilo que temos será tirado. Tem misericórdia de nós. Alinha nosso coração contigo, nos dá sabedoria para promover um ambiente, Senhor, uma cultura de ensino na Tua igreja.
e que assim, Senhor, teu reino cresça e avance através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Muito bem. Então, como eu falei, vamos estar aqui durante essa semana. Você que foi abençoada com essa devocional, você pode enviar essa devocional para o máximo de pastores que você puder, tá bom? Vamos deixar ali no feed e eu queria, por favor, que você deixasse um comentário do que foi essa live para você. E você que nos assistir depois, seja também muito abençoada em nome de Jesus. Até mais, Deus te abençoe. Shalom.